Boa noite, igreja. Estou ainda me recompondo aí desse último louvor, que para mim é muito lindo e foi muito marcante aí essa semana. Eu vou falar com vocês aí. Só esperar, acho que ainda não tá. O Rafa vai botar ali. Geralmente, quando eu recebo esse convite para vir aqui na igreja falar, eu tenho um tempinho maior, né? Umas 2 semanas, um mês. Mas dessa vez o convite veio, acho que quarta ou quinta. O convite não veio para mim, veio para o Vitor, para o meu marido. E ele veio comentar comigo, eu falei, não. Quem vai falar sou eu, o convite é meu. Peguei, roubei dele, porque foi bem num dia que eu vivi um milagre de Deus. E esse é o tema aí da nossa noite, Deus de milagres, que eu vou aí falar um pouquinho da palavra de Deus e no final contar um testemunho aí dessa semana, amém? Antes da gente começar, vou pedir que a gente feche os olhos para fazermos uma oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na sua casa mais uma noite, Pai. Eu peço que o Senhor me use, Pai, nessa sua mensagem, que o Senhor toque corações, Pai, que a gente possa sair daqui com a nossa fé mais fortalecida e restaurada, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema da noite, então, Deus de milagres, né? E o que seriam os milagres? Os milagres não são apenas eventos extraordinários, mas são manifestações da misericórdia de Deus para conosco. Eles não acontecem porque somos merecedores, mas sim porque Deus, em sua infinita graça, decide operar algo sobrenatural para cumprir seus propósitos divinos. Irmãos, na Bíblia a gente encontra muitas histórias de milagres, né? E elas não estão aqui na Bíblia só para nos impressionar, nos maravilhar. Todos os milagres da Bíblia estão ali para nos mostrar o caráter de Deus, a natureza do caráter de Deus, né? Cada obra que Jesus fez sempre tinha um propósito. A gente tem muitos exemplos, tem, por exemplo, Lázaro, né, que Jesus resolveu aí esperar 3 dias, sabendo que ele já estava morto. E por que ele fez isso, né? Ele poderia ter ido de imediato, mas ele quis, sim, né, mostrar o seu poder, a sua divindade, o seu poder sobre a morte. Então, cada milagre na Bíblia, irmãos, tem esse objetivo. E o Deus de milagres da Bíblia, ele é o mesmo Deus que opera hoje em nossas vidas. E eu sou prova disso. É um Deus de milagre, foi, é e continuará sendo. Mas para que nós possamos viver os milagres de Deus, irmãos, uma coisa é muito importante, é essencial, que é a fé. A importância da fé. Se não tivermos fé, não vamos conseguir viver os milagres de Deus em nossa vida. E na Bíblia, eu pesquisando, tem muitos versículos, né, que falam sobre a fé. Eu peguei alguns aí para falar com vocês. O primeiro é Hebreus 11:1. Diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Chega a ser difícil argumentar o que é fé com um ateu, uma pessoa que não tem fé, porque é isso, é uma coisa que a gente não vê, a gente não tem como provar, não é palpável. Fé é uma coisa, acho que essa é a descrição perfeita. E a nossa fé é em Deus, é em Jesus, né, irmãos? Em Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aí diz, a fé vem por se ouvir a mensagem. Onde está a mensagem? Está aqui, na palavra de Deus. Quanto mais lermos a Bíblia, quanto mais ouvirmos a mensagem, sermãos, maior será a nossa fé. Tiago 1:6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quantas vezes, irmãos, a gente faz aquela oração com fé, mas duvidando, né? Aquele parente da família que a gente quer tanto que se entregue a Jesus, que a gente tem fé, mas a gente já nem acredita mais, já são tantos anos orando que a gente ora, ai, Deus, eu queria tanto, mas você não consegue nem imaginar. Não, esse aí é duvido. Muitas orações a gente faz com fé, mas faz duvidando. E Deus pede, ore com fé sem duvidar. É isso que Ele quer, que a gente tenha fé absoluta, fé completa nele, irmãos.
Mateus 17:20 diz: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Irmãos, nada nos é impossível, porque temos um Deus que é dono da nossa vida, e nada é impossível para ele, absolutamente nada. Amém? E na Bíblia, a gente tem, como eu falei, muitos casos, né, de milagres. Eu escolhi um para trazer para vocês, onde a gente vê claramente que a personagem experimentou um milagre porque ela teve fé. E a história está lá em Mateus 9, no versículo 20. Diz assim: nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Ali diz claramente, né, irmãos, a mulher já sofrendo há 12 anos, acredito que ela tentou cura de outras formas, ficou sabendo de Jesus, e ela tinha a certeza, a fé de que ela tocasse apenas no manto dele, ela não precisava nem tocar em Jesus, era no manto, ela ficaria curada. Eu imagino Jesus numa multidão, várias pessoas esbarrando nele, e ele sentiu o poder saindo dele. E ele olha para aquela mulher e diz claramente, né, a sua fé a curou. Uma prova de que sem fé aquela mulher não teria sido curada. Ela precisava ter a fé. E eu não estou dizendo para vocês, irmãos, que se vocês tiverem fé, vocês vão ter tudo o que vocês querem, tudo o que vocês pedirem. Não. Deus nos dá tudo aquilo que precisamos, não tudo aquilo que queremos. Muitas das coisas que a gente quer, às vezes a gente não tem por um livramento, porque se a gente tiver aquela coisa, às vezes um bem material, ou alguma viagem, alguma coisa, aquilo ali, Deus está vendo todo o filme, a gente vê só um pedacinho. A gente tem que confiar que Deus tem o melhor para nós. E muitas vezes a gente ora, né, a Deus com um problema, a gente está com um problema e a gente já pensa na nossa cabeça qual é a solução daquele problema. E a gente ora para Deus, não é para resolver o problema, a gente ora para Deus para fazer aquela solução que a gente acha que é a solução para o nosso problema. Mas Deus tem as soluções mais imprevisíveis, irmãos. A gente nunca imagina, a gente pensa que vai ser isso, não tem outro jeito. Esse problema só resolve se Deus fizer assim. Não, mas Deus faz de um caminho mais longo, mais imprevisível. Ele, sim, a gente tem que ter paciência, a gente tem que mostrar que tem fé. Então, não é para vocês acharem que eu vou ter fé e eu vou conseguir tudo, aquele emprego dos sonhos, meu marido que eu estou querendo. Não, a gente vai ter o que a gente precisa, o que Deus sabe que nós precisamos. E Ele nunca vai nos deixar desamparados. Essa é a certeza, irmãos. E a gente tem, né, vários milagres na Bíblia de várias naturezas. E eu não sei, irmãos, qual é o milagre que vocês estão precisando hoje. Pode ser que seja um milagre físico. Na Bíblia nós temos cura de cego, cura de paralítico, mulher estéril que engravidou, ele abriu o mar vermelho. O primeiro dos milagres, a criação desse mundo todo, não estaríamos aqui se não fosse o milagre da criação. Então não existe, irmãos, nenhuma doença, nada que seja impossível para a cura de Deus. Se a cura não vem, amém, Ele continua sendo Deus, e um dia vamos entender por que passamos por isso, por uma doença, por tanto tempo, por que a cura não veio, por que uma mulher que queria tanto ser mãe não engravidou, um dia teremos. Mas hoje temos que ter fé e confiar que nós temos o que Deus sabe que é o melhor para nós. Pode ser, irmãos, que esse milagre seja da provisão, porque foi até muito falado no sermão de ontem, né? E não sei se tem alguém desempregado, com uma dívida financeira, com problemas, mas, irmãos, Deus provê o que precisamos. Deus, por 40 anos, mandou maná para o povo que estava peregrinando no deserto. Não falhou nenhum dia. Não mandava o maná no sábado, mas na sexta vinha em dobro, para que seu povo tivesse o que se alimentar. Jesus pregando para uma multidão, meu Deus, os discípulos preocupados, o que esse povo vai comer? 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Jesus multiplicou e proveu o alimento para toda aquela multidão e até sobraram alimentos. Então, a gente não tem que se desesperar
com esse tipo de problema, irmãos, porque Deus vai prover. Deus usa outras pessoas. Quantas vezes somos usados por Deus na rua para dar um alimento para quem está precisando? Aí o nosso Ministério da ASA, que mostra isso, pessoas sendo usadas, tocadas por Deus para levar a provisão mesmo de quem está precisando. E nós temos também o milagre mais importante de todos, irmãos, que é o milagre espiritual, o milagre da salvação. Um milagre que todos nós aqui precisamos. Desde que eu entrei para a igreja, eu sempre escutei mais irmãs brincando assim, esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre, não está com nada, hein? E é a pura verdade, irmãos. Temos que buscar a salvação diariamente, porque todos aqui estamos suscetíveis a ter a fé abalada, a abandonarmos Jesus, a abandonarmos a igreja, às vezes por motivos pequenos. A gente tem que ter a certeza de que a gente vem para a igreja para louvar e adorar a Jesus. A gente não vem aqui por causa do amigo, de quem vai pregar, não importa. A gente vem para a casa de Deus para nos alimentarmos e fortalecermos a nossa fé. Se passa pela nossa cabeça um dia deixar de vir aqui por qualquer outro motivo, a nossa fé já está enfraquecida, tenho certeza disso. A gente tem que ter a certeza do porquê que a gente vem aqui. E a gente vem aqui é para nos alimentarmos, para estarmos mais perto de Deus e mais perto da salvação. Porque hoje podemos estar todos salvos, amanhã a gente não sabe. Eu já até preguei aqui nessa igreja sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, que pecou gravemente. Uma pessoa que a gente poderia não imaginar. Então, todos nós, irmãos, temos sim que vigiar e não deixar que o milagre da salvação fuja do nosso alcance. E eu estou aqui hoje, irmãos, como eu falei para vocês, que eu queria dar um testemunho. Algumas quartas-feiras eu vim aqui na igreja e eu pedi oração pela minha filha, Beatriz. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, a Beatriz de 4 anos e o Bernardo, 2 anos. E eu pedi oração para ela porque ela teria que fazer uma cirurgia. E ela, desde pequenininha, ela sempre teve muito problema de otite, inflamação no ouvido. E eu confesso que eu não dava tanta importância para isso, porque, às vezes, eu ia correndo para a emergência porque ela estava com febre, bem pequenininha, quando não falava ainda, chegava lá, otite, antibiótico, tudo bem, antibiótico. Aí ela foi crescendo, começando a se expressar, mamãe, estou com dor no ouvido. E toda hora era otite e antibiótico, até que eu busquei uma otorrino para acompanhar o caso dela. E aí até minha mãe me ajudou muito, ela que levava a Bia nas primeiras consultas, quando eu não podia ir por causa do trabalho. E a médica falou, olha, vamos esperar uns meses com essa medicação aqui para ver se melhora. Esperamos os meses, não melhorou. E ela fez uma audiometria em agosto do ano passado. E nessa audiometria foi aí que veio o primeiro baque, porque ela já estava com uma perda auditiva no ouvido esquerdo, por conta de catarro que ficava ali infiltrado e não secava por nada. Os antibióticos não secavam, o corticoide não secava, e ela estava com esse problema de escuta, e muitas vezes eu me via até culpada, porque ela ficava, mamãe, o quê? O quê? E eu achava que aquilo era birra, e eu perdi a paciência, ela de fato estava com a audição afetada. Quando chegou em dezembro, ela fez uma nova audiometria, mesmo problema, mais uma pequena piora, e a médica falou para mim que era realmente um caso cirúrgico, porque ela tinha a amígdala muito grande, que afetava a adenoide dela, então qualquer gripezinha, e ela é super alérgica, o catarro subia para o ouvido. Eu decidi procurar outros otorrinos, eu sabia que era uma cirurgia simples, muito comum nessa idade, mas mãe não quer ver o filho sendo internado, passando por anestesia geral, nem nada disso, eu então sou apavorada até hoje para tirar sangue. Então, pensa como eu fico com essas coisas. Eu fico realmente apavorada. E Deus sabe, irmãos, que o que é um problemão para um pode ser um probleminha para outro. E isso, para mim, era um problemão. Motivo, sim, de muitas orações na igreja, no nosso pequeno grupo lá em casa. E, assim, marcamos a cirurgia dela. Inicialmente, era 5 de fevereiro. Estava já agendada. Eu estava convicta, não tem jeito, já fui em 3 médicos, os 3 falaram que tem que operar, vamos operar. E menos de 10 dias antes da cirurgia dela, a cirurgia foi cancelada porque o Vitor mudou de emprego e o plano de saúde cancelou. E eu já trabalho há muito tempo como PJ, autônoma, não tenho plano de saúde empresarial, a gente tinha tudo, plano de saúde com ele, e foi cancelada a cirurgia. Eu falei, bom, vamos agora correr atrás de um
contratar um plano de saúde, né, do zero. E aí isso demorou um tempo, a gente fechou um novo plano de saúde, e eu falei com a médica, olha, agora eu estou com um plano de saúde novo, vamos ter que dar entrada tudo de novo. Aí mais quase um mês para autorizar. Como a gente tinha uma viagem agendada agora em abril, a cirurgia seria 29 de abril. E a médica deu entrada e eu expliquei para ela, olha, é um plano de saúde novo. E ela me perguntou, tem carência? Eu falei, não, a corretora me falou que não tem carência. Mas depois eu fui entender que tem aí vários tipos de carência, Francisco entende bem do assunto, não teria carência por alguma coisa que acontecesse pós a contratação do plano, né? Se eu precisar fazer uma cirurgia, quebrei um joelho, vai operar. Mas doenças pré-existentes, o plano tinha a carência. E Deus permitiu, irmãos, que a médica desse entrada no pedido com as datas tudo lá de trás, com a audiometria já feita em agosto, em dezembro, ou seja, o plano de saúde viu que era um caso que já vinha há um tempo, pré-existente, exato, e ele mandou uma mensagem para o Vitor, cancelando a cirurgia e falando que teríamos que esperar 24 meses. Irmãos, naquela hora eu só pensei, minha filha vai ficar surda. Como é que eu vou esperar 24 meses para fazer uma cirurgia que eu já tinha até que ter feito, né? Enfim, antes, em fevereiro. E, naquela hora, eu só tinha uma opção, joelhar, orar e entregar realmente nas mãos de Deus. Só que, naquele momento, irmãos, a solução que Deus tinha não era o que passou pela minha cabeça. Falei, não, eu vou conseguir mudar de plano, fazer tudo de novo, vai ser tudo muito rápido, e ela vai operar rápido. Não sei, eu marquei a consulta com a médica, né? Estava bem chateada, cheguei lá e falei, poxa, doutora, eu te falei que era plano novo, como é que você fez assim? Ela, não, mas é que tem plano empresarial que não tem carência nem para doença pré-existente, então a gente seguiu como a gente sempre faz. E aí eu falei para ela, doutora, eu não sei qual a sua fé, mas eu acredito num Deus de milagres. É a segunda vez que ele impede a minha filha de fazer essa cirurgia. Eu quero fazer uma nova audiometria. Aí ela me olhou, mas você acabou de fazer em dezembro. Eu falei, não interessa, eu quero fazer uma nova audiometria agora. Posso fazer hoje, agora? Ela, não, hoje o médico não está aqui, marcamos para quarta-feira. Eu falei, tá bom. Aí, irmãos, eu falei, agora é tudo ou nada. Irmãos da igreja, eu pedi para orarem para o PG. Jejuei na segunda, na terça, na quarta, eu e minha sogra, que é minha companheira de jejum, e fiz jejum de tudo, tá? Jejum de Instagram, jejum de Netflix, jejum de não sei o quê. Eu falei, eu vou ficar esses dias pela fé de que Deus vai fazer um milagre. E quarta-feira é um dia que eu trabalho presencial, então não pude levar a Bia para fazer o exame, minha mãe que levou para mim. Mas eu não conseguia pensar em outra coisa no trabalho. Quando minha mãe me mandou a mensagem, entramos, irmãos, eu me tranquei no banheiro, fone de ouvido e Deus de promessas. Deus de promessas em repetição. Irmãos, eu não sei quem aqui já viveu isso, mas eu tive a certeza que a minha filha estava curada. Porque eu só chorava e eu sentia aquele arrepio assim, de que está tudo bem, e minha mãe não me retornava um exame de 15 minutos. Eu falei, meu Deus, eu só chorando, desesperada. No que eu liguei para ela, ela atendeu, ela falou, Dani, boas notícias. O médico falou que essa audiometria está muito melhor do que a feita em dezembro. Eu falei, amém, Senhor. Só que aí eu não queria só isso. Eu falei, Deus, obrigada, mas agora eu quero ouvir de um otorrino que a minha filha não precisa de cirurgia. Eu não quero só esse resultado, eu quero ouvir. E eu já tinha marcado uma consulta com um novo médico, porque aquela médica já estava na cabeça que a minha filha precisava operar. Eu falei, não, eu vou num novo. Eu fui no novo médico na quinta-feira, e eu levei todos os exames dela. A audiometria de agosto, dezembro, a nova, o raio-x que mostra que ela tem a amígdala grande, não sei o quê, tudo. E sentei ali apreensiva. E o doutor começou a olhar todos os exames, aí ele me mostrou, ele falou, olha só, em dezembro, a sua filha tinha realmente uma obstrução grande no ouvido, ela tinha muito catarro. Olha essa audiometria aqui de ontem, não tem nada. O ouvido dela está limpo. Eu não sei como esse catarro sumiu, mas sumiu. E eu fiquei só olhando. Eu falei, tá, doutor, mas e aí? Ela tem amígdala grande, precisa operar? Ele falou, não, a gente só opera se a pessoa tem amidalite, né, com frequência, ela não tem, ronca muito, que prejudica o sono, a Bia também não ronca. E ele falou assim, não tem nada hoje que eu precise recomendar que a sua filha faça uma cirurgia. Ah, irmãos, eu só chorava. E ele não entendeu nada. E a Bia também, coitada, não entendeu nada. Mamãe, o que foi?
E eu falei para ele mais uma vez, que nem eu falei para outra médica. Eu falei, doutor, não sei qual a sua fé, mas o Senhor é uma resposta de oração. Porque eu orei muito de que eu queria ouvir de um médico que a minha filha não precisava de cirurgia. E, irmãos, eu sei que para alguns isso pode parecer até besteira, uma cirurgia simples, tem tanta coisa pior, né? Até às vezes eu fico assim, ai meu Deus, tanta doença, tanta coisa pior, mas para mim, esse era o meu maior problema, era a saúde da minha filha e a possibilidade dela ter que aguardar 2 anos e ter uma audição aí prejudicada. E eu saí dali certa de que Deus é sim, irmãos. Ele é um Deus vivo, um Deus milagre, e Ele ouve as nossas orações. E eu, como há muito tempo não fazia, eu orei com muita fé. Eu tinha certeza que se eu orasse com muita fé, que se eu parasse a minha vida cotidiana e focasse só nisso, só na Bíblia, só em ouvir louvor, em estar com Ele, jejuando de tudo que eu sabia que me afastava dEle, Ele ia ouvir minhas orações e Ele ia fazer esse milagre. E hoje eu posso aqui comemorar com vocês de que a Bia não vai precisar fazer cirurgia. Amém. Eu vou ter que fazer audiometrias nela de 6 em 6 meses para acompanhar, mas Deus fez esse milagre físico na minha filha. E, irmãos, depois eu parei para pensar assim, né? Quantos milagres Deus já fez na minha vida e como a gente é ingrato e esquece. É capaz daqui a uma semana nem lembrar mais desse milagre, já estar me sentindo com a fé fraca de novo, ingrata. E como a gente precisa, né? Eu até comecei a anotar. Eu falei, eu vou anotar todos os milagres que Deus faz na minha vida. Irmãos, como eu falei para vocês, nenhum milagre é em vão. Esse milagre não é só para mim. Esse milagre, com certeza, impactou minha família, que é cristã, mas assim, não tem a fé tão forte, né? O meu pai é uma pessoa que eu admiro muito, ele é católico e a gente conversa muito, e ele me via desesperada, e ele tem muita fé em Deus, e eu falei para ele, pai, eu tenho certeza que o meu Deus vai curar a Bia. E eu sentia que naquele momento ele também queria acreditar, mas ele tinha aquela dúvida, pai, ora comigo. E eu sei que isso é um testemunho poderoso para pessoas que a gente quer resgatar, que a gente quer que conheça o Deus que a gente tem. Meu irmão, minha cunhada, minha tia, tantas pessoas que eu já pude falar, já tive a oportunidade de falar. Estou falando aqui, sei que esse vídeo aí depois vai para o ar e vou divulgar. Amigos do pequeno grupo que a gente tem, que ainda não são cristãos, que eu tenho fé, que vão ainda se entregar a Jesus. E é isso, irmãos. Meu apelo para vocês hoje é: tenham fé, não importa o milagre que vocês estão precisando. Deus sabia o quanto eu estava sofrendo com essa possibilidade da Bia fazer uma cirurgia, mesmo que simples. Ele conhece meu coração, ele sabia como que eu estava sofrendo. E várias amigas, Dani, minha filha já operou, está tudo bem, isso aí não é nada, não fica assim. Mas eu estava muito apreensiva com essa cirurgia. Aquilo estava tirando a minha paz. E quando chegou 5 de fevereiro e não foi, eu falei, ai, graças a Deus, mas agora eu já estava chegando perto, eu já me via toda hora sem dormir pensando nisso. E agora eu posso, irmãos, com certeza estar aqui testemunhando de que Deus é maravilhoso, Deus cura, Deus faz milagres, Deus não muda, Ele nunca vai mudar. A gente só precisa ter fé, clamar e entregar a nossa vida na mão deles. E para fechar, tem um versículo aí que eu acabei não falando com vocês. Opa! Que está em Efésios 2:8, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Irmão, mais uma vez, a salvação é puramente pela graça, mas ela é por meio da fé. Mais uma vez aqui a gente vendo como a fé ela é essencial para sermos salvos e para termos os milagres de Deus. Que a gente saia daqui com isso no nosso coração. Amém? Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui na Tua casa, testemunhando para os meus irmãos como o Senhor é poderoso, um Deus de milagres que ouve orações, Pai. Que o Senhor continue, Pai, com cada um de nós. O Senhor conhece cada coração aqui, Pai. O Senhor conhece, Pai, cada milagre que cada um precisa aqui. Que o Senhor fortaleça a fé de todos aqui, Pai, para que eles possam, Pai, entregar suas causas, seus problemas a Ti, de todo o coração. Porque o Senhor tem o melhor para todos nós. O Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos. Fica conosco, nos leva para casa em segurança e abençoa essa nossa semana.
Em nome de Jesus, Senhor. Amém.